Aline, que está me orientando, eu cumprimento o técnico da Secretaria de Estado de Educação e os demais professores e colegas interessados que compõem conosco, né? Então, hoje, nós preparamos um bate-papo na perspectiva do STEAM, né? E utilizando ele na resolução de problemas reais. E aí eu queria que se vocês já estão vendo a apresentação e perguntar se a Aline já subiu, porque eu não estou vendo ainda. Queria aprender aqui. Professora, sou eu, não vai, ainda não. Estamos indo. Manda para mim manda um slide no meu e-mail aí, fazendo um favor, rapidinho. Agora. É interessante, esse ano, nós, professores, tivemos aí um avanço grande na perspectiva do trabalho à distância, né? E cada instituição optou por algumas bases, né, de alguns aplicativos diferentes. Muitas utilizam o Teams, muitas utilizam o Meeting, entre outros ali, né, e cada um deles tem uma forma de funcionar. São bastante intuitivos, eu estou gostando bastante desse aqui. Mas eu acho que como eu instalei hoje, ele está com algumas limitações de trabalho, tem algumas autorizações. Já chegou lá para a Tatiane o arquivo, né? Mas eu vou começar, então, antes de colocar o slide, explicando como que vai ser a programação da oficina. Bom, a priori, eu gostaria de explicar que nós vamos fazer alguns exercícios usando tecnologia ao longo do minicurso. Então, eu sou professor Geison Mello, né? Eu sou hoje professor do Instituto Federal de Mato Grosso, aqui do campus Cuiabá, né? E a convite, então, juntamente com os meus estudantes, né, professores e técnicos aqui do estado de Mato Grosso também, né, a Aline, né, a Aline Tosta, o Adriano Minosso, né, Adriano? Né? Isso. E a Tatiane, né, nós somos, então, vamos compor esse trabalho. Como que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma breve apresentação de algumas experiências que são, a gente pode dizer, exitosas, né? Depois, no sequencial, nós vamos fazer alguns links usando o QR Code para que vocês, ao longo do minicurso, da oficina, vocês vão respondendo algumas perguntas e nós vamos trazendo, então, online os resultados destas perguntas, né? E aí, o tempo para que vocês respondam, aí vai ter uma pequena fala de Aline, depois vocês respondem uma pergunta, uma pequena fala de Tatiane e depois de Adriano, não, né? Mais ou menos nesse sequencial. E ao final, então, né, nós vamos montar, né, uma pequena estrutura das perguntas que foram feitas ao longo da aula, né, para que vocês também possam, de alguma forma, utilizar essas ferramentas, esses aplicativos. Então, um dos aplicativos é o Mentimeter, né, Mentimeter, que ele serve para que faça, através de um QR Code, algumas respostas rápidas, né? E aí você pode fazer as compilações, né? E depois
nós temos, mais ao final, o Padlet, que ele serve para fazer uma estrutura de projetos, lançando em cada um de seus recortes ali, como se fosse um post-it virtual, né? Uma estrutura de projeto, de ideias, né? Tem uma série de funcionalidades, depende de como se objetiva utilizar, né? E mais ao final, então, um Google Forms, né? Um Google Forms. Bom, eu acho que deve estar subindo aqui a parte do slide, e dentro do programado, então, né? Já dá para visualizar, professor, conseguiu ver? Eu consigo. Beleza. Coisa boa, né? Muito bem. Então, tá aqui a nossa capa, com a temática do seminário. Você pode passar o primeiro slide, por favor? Tá aqui, então, os nossos aplicativos que serão utilizados hoje, pessoal, na perspectiva de enriquecer, né, de alguma forma, tanto o andamento de projetos STEAM, né, quanto outras aulas, e tentando explorar um pouco esses ambientes, né? O Mentimeter, o Padlet e o Google Forms. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem fotografar. Eu imagino que essa gravação também vai estar disponível, né? E nós achamos que deve, vocês podem estar revendo também depois. Mas vamos lá. Mais um slide, né? Bom, a temática do seminário é o STEAM. Então, como nós estamos mais ao final do seminário e vocês já tiveram diversas apresentações, né, diversas falas sobre o STEAM, e a maioria dos professores envolvidos estão apresentando trabalhos que foram desenvolvidos nessa perspectiva, né, nós achamos que redundar em o que é STEAM, né, e trazer novamente a relação dele com as metodologias ativas, e então redundar nessa parte, ela vai ser muito onerosa no tempo. Então, nós vamos fazer uma pequena fala aqui sobre alguns tópicos. Pode passar o próximo, por favor. E é interessante também esclarecer que aqui procura-se estender uma ponte na perspectiva não de trazer coisas prontas a serem replicadas ou receitas, né? Eu acho que existe uma frase que é de Ilya Prigogine, que diz assim: minha única certeza são minhas muitas incertezas. Então, embora nós tenhamos ali um planejamento institucional com uma base curricular que deva ser cumprida ano a ano, mas a forma como nós buscamos cumprir isso, ela é diferente, né? Ela deve ser criativa, ela deve procurar uma ação diferenciada na perspectiva de contexto e de que você tenha uma realidade que venha também para dentro de sala de aula, né? Ou seja, com todos os pressupostos que fogem o máximo possível de uma aula tradicional, maçante e até bancária, como o Freire apresentava. Bom, eu coloquei aqui algumas palavras que, assim, há alguns anos atrás eu ficava terrivelmente preocupado, né? Ou deixava aquilo, achava absurdo quando vinham falar sobre terraplanistas, antivacina e esse grupo todo, né? No entanto, com o aumento do acesso aos meios de informação, ao contrário do que se esperava há uma década, as pessoas estão tendendo mais a essas coisas. Então, os números estão avançando. Isso significa que estamos fazendo alguma coisa errada na parte do ensino de ciências e matemática, né? E outras áreas, com certeza, mas eu estou apresentando mais essa agora. Então, é interessante que nós façamos sempre uma revisão da história da educação e das ciências no Brasil,
né, para comparar isso com o restante do mundo, mas entendendo também a nossa idiosincrasia, entendendo como que se faz essa construção do nosso povo, né, e como que nós chegamos, então, a essa situação em que estamos, né. Eu coloquei aqui também a palavra INPE, porque é uma instituição que tem aqui em Cuiabá, e nessa minha fala inicial, né, eu sempre gostei de visitar bastante, né, eu sou professor desde o ano 2000, né, sempre lecionando no ensino fundamental e médio, mais nas partes das disciplinas de ciência, ainda professor leigo, ainda em graduação, né, e assim, quando foi possível, eu comecei a fazer algumas visitas interessantes com os estudantes, na perspectiva de estimulá-los, né? E eu tenho feito visitas justamente pelas conexões dos problemas que se apresentam atualmente, né, no Instituto de Pesquisas Espaciais. Então, o Brasil, ele já trabalhou de ponta com tecnologia. Às vezes, quando a gente fala em tecnologia, né, em avanços tecnológicos, nós pensamos em Estados Unidos, China, Europa, entre outros, né? Mas, na verdade, nós conseguimos lançar alguns satélites que foram construídos no próprio Brasil e tinham tecnologias que nem os russos conseguiram fazer, né? Há um exemplo disso, um tema que usava uma bobina eletromagnética para ajustar a altura do satélite para que ele não caísse, né? Ou para que ajustasse exatamente as suas placas, né, as suas antenas. E, infelizmente, há uns 20 anos para cá, nós perdemos essa vanguarda de tecnologia. Muito possivelmente, os senhores devem lembrar que nós tínhamos diversos equipamentos eletrônicos, todos de fabricação brasileira, mas acabamos perdendo uma parte de microeletrônica e fomos ultrapassados por outros países. E, com isso, a indústria nacional talvez tenha ficado até desassistida e ficou um pouco debilitada. Nós temos aí hoje praticamente equipamentos eletrônicos importados, né? No entanto, nós podemos trabalhar e estruturar isso de alguma forma para que os nossos estudantes possam, no processo de problematização do seu contexto, da sua realidade, se apossar do conhecimento da utilização desses apetrechos, né? De repente, não coisas caras, às vezes coisas simples, né? Podemos utilizar a eletrônica, os equipamentos eletrônicos simples como celulares que as crianças e os jovens já têm, até microprocessadores e placas conforme os arduinos, né? Eu tenho aqui 2 exemplos também, mas eu acho que eu vou adiantar um pouco, né? Um fala sobre itinerário da ciência, que é um projeto que nós desenvolvemos, sempre problematizado, e ele até gerou algum desses outros itens, né? Paulo Freire apresenta na ciranda da cultura, né? Na roda da cultura, uma das suas perspectivas lá na pedagogia do oprimido, que é importante que perguntamos aos estudantes o que eles querem aprender, né? Então, ei, você, o que tu quer aprender? Essa é uma pergunta que às vezes pode parecer muito corajosa, né? Vou chegar lá na escola, vou pegar meus estudantes e perguntar o que eles querem, né? Mas é a partir daquilo que ele tem necessidade de aprender, ou que ele acredita que ele tem necessidade, que a gente pode desdobrar alguns problemas a serem estudados e abordar os nossos conhecimentos, né? Eu gostaria de passar, então, algumas imagens, né? Quem passa a imagem é Tatiane, né, Tati? Sim, professor. Pode passar. Só um minutinho. Existe um certo delay? Às vezes ele dá uma travadinha. Tá. Então, eu vou comentar as imagens bem brevemente e aí já vamos entrar, então, para a nossa utilização aí do primeiro aplicativo, né? Bom, é interessante perceber que, a partir de problemas que tem a natureza na própria escola,
é possível desenvolver bons projetos. Precisamos voltar um pouco, Tati. Tá? Volta naquela imagem da água, isso, né? Nessa imagem, né? Essa é a primeira imagem? Isso, pode ser essa, né? Essa imagem, aqui são uma visita dos estudantes do ensino médio no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles são acostumados a receber os professores e os estudantes da escola pública. Existe um departamento que é responsável pela agenda das visitas. Então, eles têm visitas periódicas, né, períodos de visitas periódicas. Às vezes, alguns satélites que são lançados, eles vêm aqui para Cuiabá, uma cópia deles, é lógico, para que seja feito testes de comunicação, né? É importante que o satélite esteja se comunicando, né? Antes de ser lançado, pode acontecer algum problema. Os satélites estão lançados, ligados, né? Ele não é ligado depois do lançamento. E então existe essa abertura aí para que todos os professores das escolas públicas organizem projetos que tenham a temática de tecnologia e que possam abordar no processo diversos conteúdos, conceitos que envolvem aí a questão de agências espaciais, de tecnologia, enfim. E, inclusive, a parte que se remete ao social vinculado a isso. Ali, Tatiane, coloca a imagem daquela água, por favor. Né? Isso, essa imagem, ela é um pequeno recorte de um projeto chamado Itinerário da Ciência, no qual a escola tinha um projeto de reflorestamento, né? E era um projeto que tinha um viveiro onde eram cultivadas mudas. No entanto, o projeto ele não tinha um engajamento de todos os professores, né? Eles não conseguiam problematizar com os conteúdos de forma que todos pudessem utilizar. Até que, mas no dia do plantio das mudas, todo mundo queria fazer a participação, né? E aí nós abordamos, a partir dessa angústia da escola, né, e de alguns estudantes bolsistas, nós conseguimos desenvolver um trabalho, né, e nós fizemos diversas incursões com os estudantes, né, e aqui vocês podem reparar que é uma nascente degradada, né, e esse jovem aqui, ele está dando uma aula, está calculando a vazão dessa nascente, utilizando um experimento simples, que é calculando o volume de água por segundo, né? Então, utiliza a física do primeiro ano. Enfim, eu quero dizer que eu deixei diversos arquivos nesta sala, tá? Que vocês podem estar fazendo download. E aí tem um artigo e tem um livro sobre esses diversos experimentos aqui, que vocês podem estar olhando. Assim, é um trabalho que foi problematizado e os próprios estudantes identificaram os problemas e possibilidades, né? E aí teve a ajuda dos alunos da graduação em ciências que fizeram o acompanhamento desses estudantes. Então, é um processo que tu problematiza, dá a temática, né? Ajuda a que eles desenvolvam e depois, né, conduz ali a resolução dos problemas ao longo do processo. Pode passar, Tati. Né? Essa próxima imagem aqui, né, é a imagem de alguns estudantes que fizeram uma estação meteorológica didática. Esse aqui é extremamente analógico, um trabalho de primeiro, segundo e terceiro ano, em que eles calcularam a velocidade do vento, a temperatura e umidade relativa do ar, e ali é difícil de perceber, mas naquele multímetro, junto daquele aluno, ele tem um LED, né? O LED ele tem propriedades semelhantes à de uma fotocélula. Então, nesse processo, esses estudantes identificaram um problema de entender a questão ambiental, né? Eles construíram equipamentos, né? E coletaram dados,
eles sistematizaram esses dados e apresentaram para a comunidade escolar. E eu acho que essa é uma perspectiva interessante, porque eles foram protagonistas de todo o processo, né? E aí os senhores também compreendem, eu sei que aqui nós temos diversos professores que são entusiasmados, o quanto que os estudantes, aqueles às vezes de aulas tradicionais, né, que têm mau comportamento, que têm desinteresse e outras dificuldades, né, e se tornam os estudantes mais ativos, que fazem os melhores relatórios e que são os motivadores durante atividades diferenciadas de ensino. Mais uma, por favor. Né? Muito bem. Então, também tenham os documentos que foram anexados ali, né, para vocês fazerem uma leitura ou passar os olhos se for necessário. Pessoal, agora nós temos aqui um QR Code que é para responder essa pergunta. Então, o primeiro aplicativo que nós vamos utilizar, né, é necessário que se aponte a câmera do celular para esse quadrado, né? E aí ele vai te dar um link na própria câmera do celular que vai direcionar para uma pergunta, né? E ela vai ser compilada. Então, vamos ter alguns minutos aí, né, aproximadamente uns 15 minutos, 10, 15 minutos, para que vocês respondam. Vocês estão conseguindo visualizar e utilizar a câmera? Também pode utilizar o link, professor, que está no chat. Isso. Pessoal, quem não conseguir utilizar, eu acho que a barra, aqui no meu, Tati, a barra de comunicação, a barra do QR, ficou com uma comunicação bem em cima, e eu não sei se eu consigo tirar. Talvez os colegas estão tendo a mesma dificuldade. Para mim aqui está dando de visualizar o QR inteiro, professor. Tá dando? Ah, ok, eu consegui também. Eu vou responder aqui, né? Então, eu vou fazer junto com vocês. Né? Qual o problema da sua comunidade que você gostaria de resolver com STEAM? Com ciência, tecnologia, design e engenharia, né? Então, essa é uma oportunidade de fazer essa pergunta também para os estudantes. É possível, ao longo de uma aula ou ao longo de uma palestra, fazer diversas incursões utilizando o QR, né? Eu vou colocar aqui, posso colocar um problema meu? Eu vou colocar um problema, então, que eu tenho aqui com os meus estudantes, né? Então, qual o problema da sua comunidade que você resolveria com ciência, tecnologia, design e engenharia? Pessoal, assim como o Adriano comentou, foi colado no chat aqui do lado também, né? Foi colado aqui no chat o link para vocês clicarem. E no sequencial, né? Tá ali o link também para quem não utilizar o celular, né? E no sequencial, nós vamos passar a palavra agora, então, né, para a professora Tatiane. E ela vai ter alguns minutos para apresentar um pouco sobre o STEAM, né, e as ciências, na perspectiva das ciências. Boa tarde a todos. Tati, só um minutinho. Pessoal, quando vocês responderem, vocês vão enviar, o aplicativo automaticamente abre de novo como se você não tivesse enviado. Não precisa, já foi, pode sair daí, tá? É que às vezes quem não utilizou ainda vai ficar com essa dúvida que parece que não enviou. Você faz a resposta, encaminha, ele já volta na tela para iniciar novamente e mandar uma segunda resposta. Não precisa, tá? Pode ir, Tati, desculpe. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Tatiane, também sou professora da rede estadual de Mato Grosso, né? E é um prazer muito grande estar aqui, né? A Valesca, agradeço também o convite da Valesca, que recebemos, né? Nosso grupo, faço parte do grupo de pesquisa sobre o STEAM, tendo o nosso professor Jason, como nosso orientador.
É um prazer, como eu disse, muito grande estar aqui nessa tarde com todos vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o STEAM, a parte das ciências. Como vocês já sabem, já teve outras oficinas, né, que falou sobre o STEAM. Vocês sabem que o STEAM, ele significa, né, tem um acrônimo de ciência, tecnologia, engenharia, arte e agrega essas 5 áreas. E eu vou falar um pouquinho das ciências. Aqui nessa oficina, quantos professores da área de ciência da natureza temos? Se tem alguém da área de ciência da natureza, levanta a mão aí, por favor, para a gente ter uma ideia de quantos professores são da área de ciência da natureza. Levanta a mãozinha, se dá para a gente contar. Tem alguém da ciência da natureza? Ninguém da ciência da natureza? 5 pessoas levantaram a mão aqui no chat. Ah, que bom. Eu não estou vendo aqui 5. Então, beleza, eles da área da ciência da natureza. Então, quando a gente fala de STEAM e fala na parte de ciências, de quais ciências que nós estamos falando, então? Hoje a gente sabe muito bem que, basicamente, nossos planos de aula, nosso trabalho, nosso planejamento, ele tem sido pautado em cima do desenvolvimento das competências e habilidades e do processo de avaliação, né, dentro do processo de ensino. Quando a gente fala de ciências no STEAM, a gente precisa verificar algumas perguntas que são norteadoras. Primeiramente, qual o papel das ciências que nós queremos desenvolver na escola e qual que é a visão das ciências que nós pretendemos construir com os nossos alunos. E para isso, para responder essas perguntas, nós também devemos pensar como que nós podemos potencializar o letramento científico para que essa aprendizagem seja efetiva. Nós sabemos aí que ao longo da história, né, vários modelos pedagógicos, né, tiveram, em cada seu momento, né, sua utilização, desde o modelo tradicional, depois da redescoberta, atualmente construtivismo, e agora, né, e cada um tem a sua importância. E agora nós estamos trabalhando muito com a parte do construtivismo, modelo sociocultural, que é o quê? O que ele visa? Visa a questão que o professor Jason falou do aluno ativo. E hoje, se a gente pegar os itinerários formativos do ensino médio, toda a BNCC, ela vem trazendo essa questão desse aluno ativo. Mas esse aluno ativo é aquele aluno só que põe a mão na massa, que faz prototipagem, que faz uma aula de campo. Aluno ativo, será que é isso? Né? Quando eu falo de ciências, é simplesmente fazer uma aula de campo, ser um aluno ativo? Então, quando a gente fala de ciências, a gente precisa pensar, além da questão contextualizadora, porque ele precisa entender, compreender a sua visão dentro da comunidade, e para isso, com certeza, o ensino vai ficar muito melhor se ele ter essa visão. Então, o ensino contextualizado, mas não só contextualizado, uma questão problematizadora também. Então, nós precisamos que o aluno, quando a gente vai fazer nossas atividades, além de contextualizar o nosso conteúdo, a gente também problematiza esse conteúdo. Para isso, o diálogo é extremamente importante. Por quê? Porque nós queremos que este aluno questione, ele argumente. Por quê? Para ele formar a criticidade, ter consciência e a criação, principalmente, de como que é ele no mundo, qual que é o seu papel no mundo. Então, nesse sentido, 2 questões são importantes. Ensinar ciência é importante, os conceitos, os modelos e as teorias, e também ensinar sobre ciências. O que é ensinar sobre ciências? É ensinar qual lugar no planeta, na natureza e na sua cultura, e como que ele pode fazer para melhorar esse papel. Porque quando a gente fala de protagonismo, ele vai se referir a isso. Um aluno ativo, que ele compreende os modelos e sabe também o papel nesse mundo, nessa comunidade que ele vive. Para isso, como que tem que ser a nossa prática na sala de aula? Somente, né, com modelos, com atividades práticas? Quando a gente trabalha com o STEAM, também são atividades práticas. Primeiro, nós temos que ter um problema. O problema tem que ser importante para esse aluno, ele tem que partir da realidade dele. E aí, nós temos alguns passos que eu vou estar falando agora durante essa apresentação, mas essa prática em sala de aula, além dessa montagem, desse manuseio, dessa construção, é importante também que haja registro, debate e reflexão.
Porque não adianta eu só levar, por exemplo, lá para ciências, um monte de experimento. Por exemplo, eu levo a diferenciação de mistura homogênea e heterogênea, eu levo a água e o óleo para a sala de aula, né? Faço um monte de experimentos, mas só que esse aluno ele não consegue problematizar e visualizar isso dentro da sua comunidade. Que ele não consegue entender que o óleo vai fazer mal lá no rio se ele jogar o óleo dentro do riacho que passa dentro da cidade, entendeu? Então, ele precisa entender os processos, ele precisa problematizar. Então, qualquer experimento que nós vamos fazer dentro da sala de aula, ele precisa ser também problematizador. Então, a prática em sala de aula, além do manuseio, das atividades práticas, precisa ser reflexiva. Por quê? Porque senão não vai envolver esse aluno e não vai oportunizar para ele uma aprendizagem colaborativa, uma aprendizagem efetiva. É necessário colocar os alunos numa posição ativa, mas também reflexiva, que permita que ele tenha conhecimento científico e também que ele saiba o que significa esse conhecimento científico dentro da realidade que ele está vivendo. Quais as atividades que nós pretendemos com o STEAM? Basicamente, claro, nós temos dentro do STEAM diversos autores. Né? Eu baseei esses slides, esse trabalho, dentro do livro da Basic, né? Da linha Basic e do Holanda, que eles falam que hoje, na sala de aula, quem aqui, de vocês, não tem aquele aluno que tem dificuldade na leitura e interpretação? Como que são os alunos? Escreve aí no chat. Todo mundo tem um aluno que sabe interpretar maravilhosamente, ler maravilhosamente, fazer tudo maravilhosamente? Ou alguém de vocês tem aluno que tem algum problema, né, de interpretação, de leitura? Alguém tem problema em sala de aula com esses alunos? Temos só alunos que sabem que você passou uma atividade, ele sabe tudo, desenvolve maravilhosamente? Nós sabemos que a realidade não é essa, né? Hoje nós temos aluno que tem problema na interpretação, tem problema na leitura, tem problema, né, de raciocínio lógico. E como trabalhar com esse aluno, né? Exatamente, temos alunos que inclusive estão no ensino médio, né? E que às vezes têm dificuldade na leitura, né? Então, como trabalhar com esse aluno, fazer esse aluno ser ativo? Se nós não trabalharmos de maneira reflexiva, né, esse aluno que tem dificuldade, ele não vai compreender, né, ele já tem as dificuldades e ele não vai se integrar. Então, é importante que as atividades, além de ser aquela parte prazerosa do fazer, ele precisa também entender que ele precisa ser desafiado. O professor, por isso que hoje, a abordagem STEAM, ela vem instigar o aluno, ela vem desafiar o aluno. É você perguntar, pegar lá dentro da BNCC, das habilidades, né, e também das competências específicas dentro da área, e instigar esse aluno. Vamos trabalhar gamificação, vamos trabalhar diversas atividades? Vamos, mas mostrar para ele que ele está sendo desafiado e que ele precisa buscar uma solução. Porque no momento que você problematiza, que você leva uma questão norteadora e que instiga o aluno, né, a discutir quais são os problemas que ele pode desenvolver e ele consegue resolver esse problema, nós estamos trabalhando de forma integrada o STEAM. Então, é importante, o STEAM, ele abrange não somente as 5 áreas, mas ele pode abranger todas as disciplinas. Por quê? Porque ele faz essa integração. E no momento que você trabalha dessa maneira, você está trabalhando com a abordagem STEAM e trazendo esse aluno. Porque se você não trabalhar de maneira reflexiva, a verdade, quando você trabalha com atividade prática, acaba sendo uma competição e não um trabalho de reflexão. Então, esse trabalho é extremamente importante. Precisamos fazer que ele compreenda. E assim, o que é mais importante hoje na sociedade que nós estamos vivendo, né? O que é mais relevante? Ele desenvolver capacidades que ele vai abordar, ele vai memorizar os conteúdos, ou que ele vai aprender a interpretar, comparar, fazer análise e criar. Então, quando nós vamos fazer nosso planejamento, é importante pensar quais são as capacidades que nós queremos desenvolver nesse aluno. É de raciocínio lógico? É proporcional? É científica?
Então, se eu estou querendo desenvolver todas essas capacidades, eu vou problematizar. E através do STEAM, nós conseguimos desenvolver essas capacidades. É necessário o planejamento do conteúdo e verificar quais são as aprendizagens que nós queremos fazer com o nosso planejamento. A proposta STEAM, ela vai basicamente basear nesses passos aqui. Primeiro, o STEAM, ele é muito mais do que interdisciplinar, ele é transdisciplinar. Por que ele é transdisciplinar? Porque o interdisciplinar, às vezes, a gente vamos trabalhar um projeto água, por exemplo. Então, eu pego lá a ciência, eu pego a geografia, eu pego a arte, cada um faz a sua parte, e nós integramos e fazemos a parte interdisciplinar. O transdisciplinar, ele vai além disso, ele vai passar do muro da escola. O que esse projeto água vai trazer para a minha comunidade de melhoria? O que esse projeto água vai mostrar lá na casa desse aluno? O que ele precisa melhorar no consumo da água, na qualidade da água? Então, o projeto transdisciplinar, ele ultrapassa os muros da escola. E o STEAM, ele é assim. Ele vem para desenvolver além da escola. Dá para me trabalhar tudo? Não dá. Então, eu vou trabalhar com projetos STEAM quando eu tenho uma visão macro da situação, onde eu consiga interligar essas áreas e que elas ultrapassam esse meu limite. O STEAM também, ele vai ampliar o campo de motivação do interesse dos jovens. Por quê? Porque ele precisa entender que ele só vai ser motivado a fazer se ele vê que aquilo ali tem um retorno social. Se você está propondo um projeto para ele, que ele mostra o interesse, que ele vê, então ele vai mostrar mais interesse em fazer. Bom, por exemplo, nós desenvolvemos um projeto sobre a questão ia começar a trabalhar na cidade a coleta seletiva de lixo. Então, nós desenvolvemos um projeto com todas as áreas, onde esses alunos foram para o campo, foram para a cidade. Foi feito o quê? Qual foi o produto? Fazer um panfleto e passar nas casas e mostrar dentro da cidade a importância de colocar o lixo lá fora de maneira separada. Para o quê? Para os catadores facilitar, né, o caminhão passar e ter a diferenciação do lixo. Então, a escola inteira se motivou. Por quê? Porque aquilo faz parte da vida dele. Né? Então, primeiro estudou o que é o lixo, qual a teoria, buscou como que nós vamos fazer, levou a ele, como que nós vamos fazer isso? Vamos fazer através de visitas. Foi decidido em conjunto e depois foi colocado em prática. Então, o aluno, ele foi motivado a fazer. Então, a mesma motivação vai trazer o quê? O entusiasmo para ele. Porque, às vezes, nós podemos trabalhar com gamificação, podemos trabalhar com várias metodologias que não vai entusiasmar esse aluno. E, através das atividades práticas e reflexivas, ele vai trazer essa melhoria. Ele vai buscar esse interesse. E isso também é importante através do trabalho em equipe, porque o STEAM, ele traz a questão da equipe. Isso pode ser aos pares e também em grupos maiores. Por quê? Porque eles vão trabalhar junto e vão descobrir qual é a melhor maneira para desenvolver. Basicamente, os passos do STEAM, eu acho que vocês já viram em outras oficinas, mas eu vou só repassar. Os passos de uma atividade STEAM, independentemente das ciências, da matemática, da arte, são esses aqui. Primeiro, ele tem que partir de uma situação contextualizada e acessível. Né? Por isso que o professor Geiso perguntou, qual é o problema que você tem aí hoje na sua comunidade? Né? Então, é um problema que você tem, ele existe, ele é real. A partir daí, você criou a pergunta, criou a situação, criou o problema, você vai investigar. Qual é a solução? Quais são os possíveis campos para solucionar esse problema? Né? Existem diferentes abordagens. Aqui eu estou falando das ciências, mas o Adriano vai falar da arte, a Aline vai falar da tecnologia. Como nós podemos resolver isso integrando as artes? Sempre vai existir um produto final criado pelo grupo. Esse produto, ele pode ser um protótipo, pode ser um robô, pode ser um programa de computador, pode ser uma cartilha, pode ser o produto final. Os alunos dos grupos vão decidir qual é esse produto, vai mostrar para a comunidade, vai mostrar para a escola, vai mostrar para a comunidade, vai colocar no Instagram,
quais são as mídias que ele vai mostrar. Então, eles vão decidir qual e mostrar, colocar e avaliar. E avaliar como é esse processo. A avaliação é muito importante para que o processo não se perca. Será que realmente funcionou? Será que não? Né? Esse produto é válido, não é válido? Onde que foi o erro? Se teve o erro, então nós podemos voltar atrás e refazer. Basicamente, são esses passos. Primeiro, a investigação, depois a descoberta de como fazer, a conexão entre as diversas disciplinas, a criação do produto e a reflexão, que é a avaliação. Hoje a gente percebe que a ciência da natureza na BNCC, ela vem em encontro com o STEAM, porque ela fala, né, que na ciência da natureza, o que os jovens têm que fazer? Olha, precisa argumentar, propor soluções e enfrentar desafios locais ou globais. Então, o que o STEAM fala? Não é isso? Partir de problemas reais que estão na natureza, na comunidade, propor soluções. Essa solução pode ser local ou pode ser global. Então, relativo ao quê? Ao meio ambiente. Então, o STEAM ele está diretamente relacionado tanto com a BNCC e com o DRC, com o nosso documento de referência do nosso estado, né? Que ele vem exatamente fazer a junção, né, do que está escrito na BNCC e no DRC. Tanto na BNCC e no DRC, ele vem falando como fazer essa relação. Como nós podemos articular entre as áreas? Está lá escrito, né? Que pode ser através de laboratórios, das oficinas, de clubes, de observatórios, de núcleos de estudo e também de criação artística. Isso está escrito lá na BNCC e no DRC. Então, é possível fazer? É possível fazer. E aqui está dizendo como fazer. No ensino médio, o que nós queremos desenvolver? Pensamento crítico, realizar novas leituras do mundo, tanto de modelos abstratos e tomar decisões responsáveis éticas. Como que a gente consegue ir fazendo isso? Através da reflexão. Se nós tivermos um aluno ativo, só mão na massa, nós não vamos conseguir nunca ser um aluno reflexivo e que ele tenha responsabilidade. Ele só consegue fazer isso se esse aluno for além de ativo, na mão na massa, mas também reflexivo. E aqui eu trago para vocês as competências específicas que vocês já sabem, estão cansados de ver lá na BNCC e no DRC, da ciência da natureza. Só coloquei aqui alguns pontos em vermelho, algumas palavras-chave, olha, analisar, propor ações que melhorem as condições de vida no âmbito local, regional e global. Construir, elaborar argumentos, realizar previsões, tomar decisões éticas, analisar situações e problemas, avaliar a aplicação, de onde? Das demandas locais, regionais e globais, comunicar descobertas. Então, tudo isso é o que hoje o STEAM vem propor. Ele não é uma metodologia, ele é uma abordagem que engloba essas áreas e vem o quê? Propor isso, que primeiro o professor planeje, verifique quais habilidades quer, através disso, chegue na sala, verifique com os alunos, coloque uma questão norteadora, verifique qual é o problema, através disso, criar soluções que podem ser tecnológicas, né? E aqui a tecnologia, ela vai, né, em todos os âmbitos, né, desde das mais elaboradas às mais simples, e a partir daí, construir um modelo para ser desenvolvido. Então, basicamente, essa é o modelo, a abordagem que a gente vem trabalhando, e que isso passe dos muros da escola através da questão da transdisciplinaridade. Então, aqui tem algumas imagens que ela pode ser, olha, o STEAM ele pode ser trabalhado desde desenhos que eu tenho em sala, como construção de robô, de uma aula passeio, né, numa aula passeio. Hoje nós temos tantos aplicativos, né, aí com QR Code, que nós, né, de identificação, uma aula passeio dentro de sala de aula ou com projetos. Então, existem diversas maneiras. Existe um modelo pronto? Se for modelo pronto, não é STEAM, porque o STEAM, ele vai ser construído a partir dos alunos e da metodologia do professor. Então, ele tem que ser construído em grupo, ele tem que ser construído em conjunto. E as ciências, ela vem abraçar todas as demais áreas nessa perspectiva. Aqui algumas referências. E agora, passo para o professor Jason. Professor, o seu microfone está fechado.
que esse é o hashtag do ano, né? Teu microfone está fechado, né? Todo mundo já falou uma vez, né? Então, parabéns, Tati, você foi brilhante na apresentação, né? Na parte das ciências, relacionando fazer com documentos normativos, né? E agora, para dar sequencial, nós vamos ver, então, o resultado da pergunta problematizadora, que está com a Aline. A Aline vai estar, então, apresentando a nuvem de palavras que é construída pelo Mentimeter, né, a partir das respostas da pergunta 1. Né? A Aline agora compartilha, então. Oh, que legal! Vamos ver quais são, então, aqui uma análise. É lógico que, muito possivelmente, os senhores estão fazendo uma complementação a partir da temática, mas para experimentar a ferramenta. De toda forma, nós podemos perceber aqui, já é conhecido ali, o tamanho das palavras representam as suas incidências. Quanto maior, quer dizer que mais vezes foi abordado. Então, aqui a falta d'água está gritante e alguns outros um pouco maiores, né? Então, num processo democrático de escolha de uma problemática num grupo de professores ou num grupo de estudantes, né, para então se debruçar num projeto de ensino STEAM, a falta d'água seria muito importante, né? Quanto mais num contexto de epidêmico como o da Covid, em qual estamos vivendo, né? Beleza, Aline? Pessoal, se vocês quiserem tirar uma fotografia também para guardar essa imagem, e mais ao final, quando chegarmos lá no Padlet, as palavras que vocês usaram aqui, ou pelo menos essas que se apresentaram, vai nos ajudar a fazer a última etapa da oficina lá, usando o Padlet, né? Ok, Aline, eu acho que a Aline encerra agora, então, e aí quem volta é a Tati, parte dos slides novamente, né? E aí, no sequencial mesmo, é a própria Aline que vai apresentar. A Aline é de formação na parte de engenharia, né, e está fazendo estudo aqui com ciências, física e matemática aplicado no STEAM. Então, a Tatiane pode voltar o slide para a Aline se fazer a sua apresentação. Vocês percebam que aqui é um trabalho feito a muitas mãos, né, pessoal? Aline? Professor, só um adendo. A gente precisa, né, interagir com a relação da justificativa do problema, né? Posso Isso. compartilhar o link para o pessoal? Por favor, volta para a gente lançar a pergunta 2, então. Mas tem que voltar o slide. Você vai compartilhar o QR, Aline? Compartilho, gente. Posso compartilhar sim, só um momento. Mas agora continua o slide com a Tati. Já dá a sequencial. Só mostrar aqui a segunda pergunta, né, para justificar o problema, que seria uma segunda etapa a ser realizada junto com os alunos, depois de definida a problemática. Então, é um exercício aí junto aos professores para que justifique porque é importante resolver esse problema, tá? Então, vou dar início à apresentação. Enquanto isso, os professores podem ir respondendo. Eu coloquei no chat também. Eles precisam do QR. Eu coloquei o link no chat. Você quer compartilhar o QR, Tati? Eu não tenho o QR aqui comigo. Vou compartilhar, só um pouquinho. Está abrindo novamente.
Me O arquivo ensine é grande, ele demora chat um pouquinho a abrir. sem perder o vídeo, porque quando eu vou no chat eu perco a conferência. Algumas pessoas já conseguiram responder aqui, pelo que eu estou acompanhando. 7 pessoas acessaram pelo link. Pelo link? Eu acho que o link é até Então, mais vamos pelo simples, acho que dá para link. seguir. Ok, então. Pode compartilhar o seu, Aline, eu vou parar aqui. Pode. Aline, enquanto tu te prepara, eu vou fazer um comentário aqui, né? A perspectiva de usar é justamente para quê? Existem assim, uma estrutura de problematização de um projeto que ela vai com o problema, a justificativa e depois os objetivos a serem alcançados com o problema, né? Então, as perguntas que nós vamos fazer aqui para vocês é justamente nesse direcionamento, né? Então, enquanto vocês estão respondendo o problema, depois a justificativa, o que é a justificativa? É o quanto que este problema é relevante, o quanto que esse problema é importante, né? E depois os objetivos com a solução dele, né? Aline, está rodando? Vai lá, boa sorte. Todos estão vendo a apresentação? Confirmar? Confirmado, professor? Ah, tá jóia. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Espero que estejam todos bem, com saúde. Como o professor Jason já disse, meu nome é Aline. Eu sou técnica administrativa na Rede Estadual de Educação. Também sou formada em Engenharia Elétrica, que me deu a oportunidade de dar 2 anos de aula no Instituto Federal como professora substituta. É uma oportunidade muito rica de aprendizado. E agora, juntos, nós vamos refletir um pouco os aspectos do STEAM, voltado para a tecnologia, para a engenharia e também para o design. Podemos dizer que esses 3 conceitos, eles não são usuais no cotidiano escolar, mas o nosso objetivo aqui é desvelar cada um desses conceitos para que possamos identificar as características de cada um no desenvolvimento, principalmente, de projetos STEAM. Cada elemento do acrônimo STEAM, como já foi apresentado pelo professor Jason, pela professora Tatiane, e logo mais pelo professor Adriano também, cada elemento do acrônimo, ele contribui para um ensino integrador, que vem, né, na busca de uma perspectiva transformadora, né, sobre o ensino da ciência da natureza e da matemática. Então, para iniciarmos, eu gostaria que vocês pudessem refletir comigo. Uma oca indígena, ela pode ser denominada tecnologia, tanto quanto um satélite, como vocês veem na figura? Alguns professores pesquisadores da UFRJ, eles defendem que a concepção de tecnologia, ela não pode ser associada a valor comercial ou a valor financeiro, né? Um valor financeiro agregado. Mas a tecnologia, ela é um conjunto de técnicas, de métodos, instrumentos e processos sistematizados, dominados por seres humanos. E o intuito da tecnologia vem para desenvolver uma aplicabilidade. Ao falarmos de aplicabilidade, nós temos que considerar que as necessidades humanas vêm para tornar a vida mais prática. Então, o homem busca confeccionar as tecnologias para tornar, né, para facilitar e para trazer praticidade para a vida. Então, considerando que a tecnologia, em resumo, são um conjunto de técnicas aplicadas por uma finalidade funcional, também podemos afirmar que tanto um equipamento aeroespacial, como o satélite em órbita, né,
que utilizamos aí para comunicação, para georreferenciamento, ele é uma tecnologia tanto quanto uma estrutura habitacional indígena, que existe aí há séculos, né? E que também tem sua funcionalidade destinada ao ser humano, seja para proteção, para segurança, contra o sol, contra a chuva, animais selvagens, dentre outros. E o que entendemos por engenharia e design? Né? Dentro do STEAM, a engenharia e o design eles são um conjunto de técnicas ligadas às ciências e às artes, necessárias para constituir uma tecnologia. E vocês podem estar se perguntando, o que teria a ver com a abordagem STEAM? O STEAM ele não está relacionado a uma receita, como a professora Tatiane falou, o professor Jason também. O STEAM ele não é uma metodologia pré-estabelecida ou uma sequência didática pronta, né, para ser executada, mas o STEAM ele é um construto de processos, né? São processos que interrelacionam as ciências, a arte, e vai demandar o quê? Os aspectos da engenharia e do design, que é planejamento, concepção de protótipos, simulação, execução com desafio de solucionar problemas da realidade do aluno, proporcionando dessa forma, que é o objetivo final, a aprendizagem e as habilidades relacionadas ao protagonismo e desenvolvimento do pensamento crítico. Para tornar mais prático o raciocínio que estamos expondo aqui, então a gente vai se limitar à vida de William Kankwamba. Ele vai ser o nosso exemplo. Quem seria o William Kankwamba? O William Kankwamba, atualmente, ele é um engenheiro que atua como educador. Ele trabalha com projetos que objetivam reduzir a distância entre saber e fazer dos estudantes. Não sei quem pôde acompanhar, quem teve a oportunidade de participar da abertura das oficinas, a professora Josefina, ela falou um pouco, né, ela citou o pedagogo John Dewey, que defendia a ideia, né, a necessidade, a importância no ensino de unir a teoria e a prática, e que caracteriza muito a educação STEAM. A história marcante de Kankwamba aconteceu quando ele ainda era adolescente em 2001, aos 13 anos. O Kankwamba ele teve que lidar com uma seca severa na comunidade que morava no continente africano, em um país que é chamado Malawi. Esse país ele é isolado do mar. O Malawi, como vimos, ele é geograficamente, né, isolado do litoral, e a drástica seca no país impedia a aldeia onde Kankwamba morava de produzir alimentos. O fato era que a comunidade era majoritariamente agrícola. A falta de alimentos, consequentemente, estava gerando fome, redução de renda. Isso é fato porque Kankwamba ele precisou sair da escola junto com outros colegas da mesma situação. Os pais de Kankwamba e de muitos outros pais da comunidade já não tinham condições de pagar as mensalidades. A realidade no Malawi, na época, não existia escola pública, né? Então, para piorar, a estação de água mais próxima ele ficava a 100 quilômetros de distância da aldeia. Os moradores eles levavam cerca de 7 horas de bicicleta para percorrer esse caminho. E quando eu falo bicicleta, porque esse era o meio de transporte mais difundido entre os habitantes daquela localidade. Então, o que Kankwamba poderia fazer nessas circunstâncias? Fora da escola, os pais com dificuldades financeiras, a fome assolando toda a comunidade. O que ele poderia fazer? Os únicos passatempos de Kankwamba e de seus amigos, né, de 13 anos, 13, 14 anos, nessa faixa etária, era uma biblioteca com livros velhos, doados de países vizinhos, e ainda um ferro velho de onde era possível encontrar materiais de diversas naturezas, onde eles passavam muito tempo. Então, eles encontravam rodas, fiações, esqueletos de bicicleta. Kankwamba, ele deparou-se com uma literatura científica intitulada Use an Energy, ou, traduzindo do inglês, né, usando a energia. Foi a partir desse contato com os conceitos apresentados nesse livro, né, que para Kankwamba abriu-se, né, a oportunidade, um esboço de possibilidades, começou a tomar forma com o objetivo voltado para a solução do problema que assolava a realidade de Kankwamba. Agora, se fizermos, vamos fazer um exercício sistemático.
de entender como que Kankuamba, a partir dessa realidade, a partir desse contexto, né, como que ele e seus amigos começaram a desenvolver um projeto, né, de solução para essa realidade. Então, aplicando, né, o limitado conhecimento científico do qual eles tinham acesso, para resolver o problema da aldeia, é certo que eles precisaram estabelecer objetivos claros, né, objetivos de um passo a passo do que eles poderiam fazer. É presumível que o primeiro objetivo deles foi entender como que a energia dos ventos poderia ser convertida em energia elétrica e alimentar, por exemplo, uma bomba d'água. Um provável segundo objetivo, eles precisariam definir o design e a arquitetura do projeto, tais como altura do gerador, formato da hélice, estrutura de apoio de um gerador de energia. E, por fim, eles precisariam, objetivamente, definir materiais necessários. Por exemplo, eles conseguiram emprestado um dínamo do cunhado de Kankuamba. Um dínamo é um aparelho, né, um motorzinho, que é utilizado nas bicicletas para torná-la elétrica. E no ferro velho, eles também encontraram restos de bicicleta, como esquadros, pedaços de árvores, e também eles produziram um condutor de baterias alternativas a partir das sucatas do ferro velho. E, por fim, as invenções tecnológicas a partir dessa projeção, né? As invenções tecnológicas produzidas por Kankuamba e seus amigos foram 2 moinhos de vento para produzir energia eólica, como o modelo ilustrado na imagem. A invenção tecnológica, ela só foi possível por meio do design criativo, espírito inovador, estudo dos conceitos científicos identificados no livro, e compreensão de algumas técnicas de engenharia. Os moinhos, eles produziam energia para alimentar as bombas d'água de poços subterrâneos. E assim, né, com a disponibilidade da água, por meio dessa invenção tecnológica, foi restaurada a agricultura, né, familiar do local, e, consequentemente, foi possível, né, dessa forma, reduzir a fome também, a incidência da fome. E um detalhe importante, porque esse projeto ele foi gradual, ele não aconteceu de um dia para a noite. Para vocês terem uma ideia, o primeiro objetivo do Kankuamba foi, primeiro, trazer energia elétrica para dentro da casa. Então, ele tinha 4 lâmpadas na casa dele, 2 rádios, e aí ele fez esse primeiro experimento, viu que deu certo, e aí ele partiu para um segundo, né, que é um pouco que a professora Tatiane falou sobre rever e redesenvolver o projeto aperfeiçoando, né, que seria a 5ª etapa. O Kankuamba, aos 14 anos, ele perdoou em torno de 10 mil compatriotas, as pessoas do Malawi, 10 mil mortes por conta da fome, e junto com seus amigos, ele contribuiu para a solução do problema de sua aldeia, que tanto afetava a sua família. E de quebra, né, a gente pode dizer que Kankuamba, ele desenvolvia esse projeto comunitário, mas, ao mesmo tempo, ele teve a oportunidade do aprendizado das ciências, que foi sendo construída, né, de forma gradual, de forma significativa e intencional. E volto a dizer que alguns de vocês podem estar se perguntando assim, mas o que especificamente um ensino voltado para a abordagem X tem a ver com a história de Kankuamba, né? Então, uma característica da história de Kankuamba que se relaciona com o Ixim e que podemos observar claramente é a cultura maker, também conhecida como mão na massa. Que a mão na massa está relacionada com aplicar conceitos à literatura científica, né? Na resolução de problemas reais, do contexto do aluno, da realidade do aluno. Um segundo ponto importante em que a história de Kankuamba se concatena com a abordagem Ixim é a necessidade do espírito colaborativo, projeto de vida, relacionado aos interesses do indivíduo, né? A inovação, o pensamento crítico, o empreendedorismo também. Essas características, né, imagino que já sejam conhecidas de vocês, elas já são abordadas pela BNCC como habilidades, né, que deverão ser desenvolvidas por meio do ensino voltado para o século XXI, e ela também abarca aí a proposta do novo ensino médio.
Outro ponto importante na abordagem STEAM é a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, já citado anteriormente, né, pelos nossos colegas. A interdisciplinaridade está relacionada com a abordagem STEAM. Além das relações entre as disciplinas da própria ciência da natureza e da matemática, a gente pode incluir os professores das humanidades. Os professores das humanas, eles podem e devem contribuir com intervenções socioculturais junto aos estudantes, apresentando, por exemplo, a parte introdutória, a parte inicial do projeto STEAM. Se formos usar a própria história de Kankuama, que estamos tratando aqui, seria possível explorar, por exemplo, os aspectos das trajetórias interraciais das ciências e suas contribuições científicas. Professores das humanas podem, por exemplo, né, provocar nos estudantes reflexões socioculturais, reflexões históricas, considerando como a representatividade da comunidade científica preta foi tão negligenciada e ocultada ao longo de muito, muito tempo, né? A gente sabe que isso é um fator. E para finalizar, temos aqui que a educação STEAM, ela traz uma perspectiva propositiva ao ensino das ciências. Ela vai buscar trazer o aluno para o protagonismo, né? E o professor, ele desafia o estudante a não ser alheio ao contexto que vive. Ele vai provocar esse estudante e desafiá-lo, né, a buscar a solução por meio do conhecimento interdisciplinar e do conhecimento científico. Quando escolhemos acreditar na educação STEAM, né, porque nós acreditamos na transformação do ensino das ciências para formar os jovens para os desafios do mundo. Com base, né, na citação, né, do Kankuama, ele diz o seguinte: é preciso convocar as pessoas a pensar fora da caixa. Isso não é sobre o modelo de educação que ensina a passar em um exame e a memorizar coisas. Então, o que Kankuama está nos dizendo é que o modelo de educação não se limita a ensinar o estudante a passar em uma prova, né? Mas ele considera o indivíduo em toda a sua integralidade. Essa aqui é algumas das referências. A história de aprendizado e êxito de Kankuama, ele tornou-se um documentário do Netflix, né? Denominado O Menino que Descobriu o Vento. Agradeço a atenção de todos os professores. É uma grande satisfação poder colaborar com essa oficina. Fico à disposição de possíveis colocações, professores. Muito obrigada. Muito bem. Aline, agora acho que a palavra pode continuar contigo. Parabéns aí por essa história linda, motivadora. Eu ainda adianto que o próprio processo histórico da história do jovem, ele é uma metodologia ativa, porque ele parte de um problema, ele tem todo um desenrolar, né, até chegar aí aos processos de... Muito brilhante aí a sua apresentação. Aline, eu acho que você podia dar conta já do resultado da pergunta 2, que daí está contigo o slide, e nós fazemos, então, mais ao final das apresentações, a discussão geral com os professores. Está conseguindo visualizar, professor? Sim, Tos, tu pode fazer a leitura, tá? Sim. Então, aqui são alguns resultados, né, da justificativa, porque o problema é importante. Aqui, uma das respostas é o problema da falta de água impacta na saúde, não tem chovido o suficiente para abastecer o reservatório, alimentos saudáveis e sustentabilidade, para preservação da vida, segunda onda Covid, né, então... deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo ler todas as respostas, mas algumas que a gente pode colocar aqui. A poluição afeta a vida dos seres vivos e traz prejuízo para toda a sociedade, interferindo na qualidade de vida e causa danos ao meio ambiente e podem ser irreversíveis se não for resolvido. Aqui também fala do fake news, atualmente é uma desinformação de fake news, e falta de interpretação e análise acentua o fato. Vamos pegar mais um aqui, para finalizarmos. Além da questão ambiental, seria a base para a solução da falta de água no município, pois temos muitas nascentes, porém estão contaminadas.
Ok, professor? Muito bem. Então, com o resultado da segunda pergunta, e agora nós podemos, então, lançar a terceira pergunta. Eu vou voltar para a Tati, que está com o slide com o QR da terceira pergunta, que daí vai para... A Tati pode passar o slide para ti, Adriano? Pode, né? Então, Tati, vai lá contigo, que daí você já dá a sequencial, tá? Beleza, professor. Pode colocar o QR da pergunta 3, e aí, no sequencial, Isso. Então, pessoal, essa aqui, então, é a nossa terceira pergunta. Eu já vou pegar meu telefone aqui, já vou pegar aqui e tentar responder a pergunta. Já está no chat também, pessoal, o link. Quem quiser adiantar, ou o QR ou o link no chat. Muito bem. Acho que você pode continuar, né, Adriano? Sim, sim. Bom, pessoal, meu nome é Adriano Minuso Massoni, faço parte aí do grupo de pesquisa STEAM, que o professor Jason, sou orientado dele, né, do programa de mestrado do IFMT. Vou falar um pouquinho aqui de STEAM e as habilidades socioemocionais. No próprio chat aqui a gente já vinha com uma discussão, conversando, a respeito de resiliência, né, de persistência, de criatividade, algumas questões que foram inerentes aí né, à pessoa do William, que é que surgiu aí através dele o filme do menino que descobriu o vento, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O objetivo aqui não é lecionar para ninguém, mas sim poder partilhar um pouquinho do que o nosso grupo de pesquisa vem aprendendo sobre o STEAM, uma coisa muito nova, né? E já agradeço também ao professor Jason pela oportunidade de participar e a Valesca de estar aqui. Eu vou, na minha fala, eu vou tentar fazer um paralelo, ou talvez mostrar pontos que são convergentes entre o STEAM, as competências gerais da BNCC, os objetivos dos itinerários do ensino médio, né, mas também os anseios do mercado de trabalho. E nós não podemos esquecer que nós estamos construindo, formando, né, cidadãos, principalmente, como em um primeiro plano, que vão atuar no mercado de trabalho. E lá no mercado de trabalho, eles não precisam somente de competências gerais, né, de conceitos, eles não precisam somente ter esses conceitos internalizados. Eles precisam se relacionar com as pessoas, eles precisam ser colaborativos e assim por diante. Então, a minha intenção é fazer um paralelo entre, né, esses pontos e, ao mesmo tempo, mostrar onde eles convergem e acreditamos, né, nosso grupo de pesquisa acredita que o STEAM pode ser uma abordagem, né, a ser utilizada para alcançar aí esses objetivos. Nesse primeiro slide aí, eu trago o papel da arte dentro da abordagem STEAM. Inicialmente não tinha o A, né, no STEAM ele era STEM. E como surgiu nos Estados Unidos, ele era americano, né, frio.
simplesmente objetivando lucro, né, objetivando levar mais gente para as áreas de engenharia, e após algum tempo se percebeu que faltava humanizar essa área, né, que faltava a parte que a arte colabora para esse processo, né? Então, dentro da abordagem STEAM, quando ele se relaciona mais diretamente aí com a engenharia, ele vai tratar da questão do designer, né, da beleza artística de um projeto, da construção de um produto, né, e além disso, né, ele vai aí ter um papel essencial na questão da humanização desses conceitos. O nosso aluno não precisa somente entender os conceitos, ele precisa entender a aplicação dele, a relação dele com a comunidade, né? Ele precisa ter a comunicação para poder aplicar esses conceitos. Então, a arte vem nesse sentido. E o STEAM, ele é uma abordagem interdisciplinar. Sendo assim, a contrário senso do nosso currículo, nenhuma das disciplinas tem mais importância do que a outra, né? Depende muito do projeto onde você está aplicando, uma vai ficar mais evidente, né? Ou não que a outra. Então, não podemos dizer que ciência, ou tecnologia, ou engenharia, ou matemática são mais importantes que artes, né? Cada uma tem a sua parte para contribuir e na construção de um ser humano integral, né? Porque não adianta a gente ter alunos, né, educandos que sabem todos os conceitos, mas não têm norte, né? Eles são totalmente abstratos, eles não sabem aonde aplicar, né? Não sabem como se relacionar, eles não são colaborativos, eles não são cooperativos e assim por diante. Passa para mim, por favor, Tati. Então, aí, ainda falando do último slide, né, a arte tem um papel essencial dentro desse processo todo da construção de projetos, que é o desenvolvimento das habilidades aí socioemocionais, não só para o mercado profissional, mas para a vida também como ser humano, né? Ele sensibilizar que a comunidade dele precisa de alguma proposta e ele ir lá e fazer a intervenção se utilizando os conceitos. Aí a gente tem, levando agora para os itinerários, aí a parte flexível, digamos assim, dos itinerários do ensino médio, dos 40%, ele traz aprofundar e ampliar as aprendizagens e as competências gerais, teoricamente, ponto. A partir daqui, ele fala basicamente de questões socioemocionais, promover valores e, dentre outros, a pluralidade, justiça social, consolidar a formação integral e o projeto de vida, ampliar a visão de mundo e a tomada de decisões, né? Aonde que os conceitos frios, eles ajudam aqui, né? Então, assim, depende muito, a questão socioemocional não deve ser trabalhada só pelo professor de arte, né? A questão da formação integral ela deve ser revisada, revista, né? Aí buscada por todas as áreas, né? A questão que se fala muito da matemática, né? Que se perdeu a questão histórica, de se trazer a história da matemática, de trazer aplicabilidade, do aluno trazer lá da casa dele, né? A proposta para o projeto, para devolver isso para o aluno como resposta, para ele saber a aplicação, né? A aplicação desse conceito. Porque para o aluno, muitas vezes, se fala, vamos calcular a área de um quadrado. A fórmula é essa, né? Base vezes altura e ponto. Para que eu uso isso? Mas quando a gente traz para o nosso aluno, falar assim, ó, hoje, na próxima aula, nós vamos trabalhar esse conceito. Na sua casa, você vai medir o seu quarto ou um equipamento que ele mais goste e vai trazer para a próxima aula. Se ele aprender a calcular isso, ele nunca mais esquece. Esse é um pouquinho do que a gente entende, do que a gente está tentando passar, que o STEAM tenta promover, né? Essa relação do abstrato com o cotidiano do aluno.
e não com o cotidiano do professor. Esse é um outro erro. O professor muitas vezes relaciona o conceito com o cotidiano dele, mas muitas vezes o ambiente que ele vive é muito diferente do que o aluno está. Pode passar ali, por favor. Aí agora os objetivos então da abordagem STEAM, alguns, tá, pessoal? Vocês já viram aí durante o curso, a própria professora Josefina falou, o professor Jason falou, a Aline falou, a Tati, vocês tiveram mais 2 oficinas, mas só para a gente ir relembrando, para construindo uma relação, objetivos da abordagem STEAM, estimular a resolução de problemas. Quais problemas? O problema que ele identifica na sua comunidade, né? Ensinar técnicas de abordagem, argumentação e comunicação, né? Eu trocaria o ensinar do meu próprio slide e colocaria estimular, né? Estimular a argumentação e comunicação, porque é uma habilidade socioemocional que ele precisa para o mercado de trabalho e para a vida também, né? Atuar com foco na colaboração e na interação, né? Eu defendo muito, né, o trabalho em grupo, né? Eu trabalho em grupo para isso, porque o trabalho em grupo desenvolve muitas habilidades, né, socioemocionais que precisa tanto no mercado de trabalho quanto na vida, né? A relação dos indivíduos é essencial, né? E aí o professor mediando esses projetos, né, para ser resolvidos os problemas em grupo, a gente consegue construir algumas habilidades aí muito importantes. E a integração alunos e professores no processo de aprendizado vem aí de frente com a questão do aluno ser o protagonista do processo, né? Isso também faz com que ele desenvolva criatividade e outras habilidades necessárias. Pode passar a linha, por favor. Eu trago aqui, essa imagem, ela só é ilustrativa, nem era o objetivo que a gente conseguisse ler tudo, mas o STEAM, a aplicação da abordagem STEAM, né, através de metodologias ativas, a gente acredita que ela consegue atingir as 10 competências gerais, né, da BNCC. Mas quando enfocamos diretamente para a disciplina de artes, podemos enfatizar aí os eixos 2, 4, 7, 8 e 9, né, que fica mais evidente, né, que ela consegue trazer, que consegue ser trabalhado, né, especificamente com a disciplina de artes aí se integrando ao STEAM, né? E aí, com mais ou menos profundidade, cada disciplina vai se colocando dentro do projeto para chegar a uma resolução que não é mérito de nenhuma, nem de uma, nem de outra das disciplinas, né? Pode passar, Aline. A Tati, né, que está passando, desculpa. As competências exigidas aí do profissional no mercado de trabalho. Revistas, blogs de pessoas, de psicólogos, de pessoas relacionadas a especialistas, né, em contratação, né, em processo de seleção. Hoje as empresas, elas contratam outras empresas, né, especialistas, né, em currículo, né, em entrevistas, para identificar algumas habilidades. E algumas dessas que o mercado de trabalho busca, estão relacionadas estritamente às competências socioemocionais. Por exemplo, um profissional multidisciplinar, né, é aquele profissional que ele é criativo, ele consegue permear dentro da empresa, ele consegue entrar como secretária, como boy, e ele consegue evoluir dentro da empresa, ele consegue executar mais de uma função, né, o funcional proativo, que é aquele profissional que ele veste a camisa da empresa, que ele se relaciona com os colaboradores, com os outros colaboradores e com os clientes de forma como se ele fosse o próprio proprietário, como se ele fosse o proprietário da empresa. Um profissional colaborativo, né, que colabora com colegas e não simplesmente foca só na sua meta, né, um profissional criativo, né, para desenvolver soluções para a sua própria empresa, né, resolutivo, né, crítico também, porque a reavaliação das suas atitudes no mercado de trabalho também é importante. E a resiliência que a gente vinha falando no chat, né? Um profissional que não consegue admitir o erro e aprender com o próprio erro e crescer com ele, o mercado de trabalho não quer mais. Então, assim, as competências socioemocionais hoje são consideradas por alguns blogs de revistas e de contratações dos maiores especialistas o pote de ouro, né? O profissional que sai do ensino médio, técnico ou da graduação com
né? Com habilidades socioemocionais, ele é considerado um profissional que é o pote de ouro para a contratação, né? E então, assim, hoje buscar um currículo com formação geral, graduação, um curso técnico é fácil. O difícil, na verdade, para o mercado de trabalho, é encontrar profissional com essas competências, devido aí às questões de isolamento social, praticamente, que se vive, cada um com a sua telinha e assim por diante, né? São várias aí as questões que levam. Pode passar, Tati. Não sei se eu consegui, mas o meu objetivo com isso era dizer que a abordagem STEAM, defendemos, né, nosso grupo defende que a abordagem STEAM está alinhada com os objetivos educacionais propostos para o ensino médio, em consonância com a BNCC, e no que se refere aí às competências para o mercado de trabalho e para a vida, principalmente, né, projeto de vida, como está aqui no chat que a professora Valesca falou, está alinhado com o itinerário formativo do novo ensino médio, né? Pois o trabalhador, através de metodologias de projetos em grupo, né, pois ao trabalhar através de metodologias de projetos em grupos ou individuais, com o intuito de resolver problemas reais, o aluno está simulando situações encontradas no dia a dia e, ao mesmo tempo, compreendendo a aplicabilidade dos conceitos nessas situações. Então, eu fico por aqui, eu tenho um último slide com algumas referências, né? E para quem é da área de artes, eu não coloquei na minha referência, mas tem um texto de Pugliese, que está na revista Nova Escola, que chama assim, Para que serve o ensino de arte? Dentro do STEAM. Um ótimo texto, simples, muito fácil a leitura, muito leve, que dá para a gente, quem estiver aí gostando do STEAM, estiver pesquisando, dá para ter uma boa... um bom aperitivo, digamos assim. Agradeço a oportunidade e desculpa se me delonguei. De forma alguma, Adriano. Que bom a sua apresentação. Ela traz aí... Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim, sim. Traz aí a perspectiva do STEAM na arte, né? Gostaria também que apresentasse agora os resultados dos objetivos, né? Então, a priori, apresentamos um problema. Professores, apresentem um problema que lhe incomoda na comunidade escolar, no cotidiano social, né? Ou uma pergunta a ser feita no aluno. A segunda, por que esse problema é extremamente relevante? E a terceira, agora, os resultados dos objetivos. E eu acho que a Aline já está com ele pronto lá, compilado, né, Aline? Então, podia fazer também a apresentação para a gente, substituindo aqui o slide. Ok. Enquanto a Aline faz a transição, eu só gostaria de fazer um comentário que não necessariamente todo e qualquer projeto STEAM deve possuir todas as áreas, dependendo do problema em si que vai te dar essas características, né? Vamos lá, Aline. Então, temos aqui que 12 professores conseguiram responder. Os resultados... temos aqui que quais seriam os benefícios, né, educacionais e gerais que serão contabilizados se solucionarmos esse problema. Então, a gente tem aqui a qualidade de vida, trabalho coletivo e colaborativo, formação do cidadão crítico e consciente. Temos aqui a possibilidade de pensar métodos e justificativas para a preservação de água. Outra resposta que temos é, como maior informação e sabendo distinguir fatos de fakes, será possível ter uma sociedade mais pautada na verdade. Temos aqui qualidade de vida para a população. Então, cada uma dessas respostas ela está intrinsecamente relacionada, né, ao problema proposto na primeira pergunta. No próprio comportamento do aluno, toda mudança positiva é importante na preservação do meio ambiente. Conscientizado disso, esse aluno não se conformará com situações críticas no bom uso da água, certamente ele agirá para resolver os problemas. Então, essas foram algumas das respostas aí dadas pelos professores, professor Geise. Muito bem. Obrigado, Aline.
Então, está aqui uma organização, né, das ideias a partir de um problema proposto e a possibilidade de estar utilizando essa ferramenta aí, entre outras semelhantes que nós podemos encontrar, né, mas que possa estar sendo utilizada pelos senhores, né? Agora, eu acho que nós podemos voltar ali com o slide da Tatiane e... Nossa, eu estou me sentindo aqui, hein? Porque eu só fico pedindo para as pessoas fazerem. Na verdade, estava tudo aqui meu, né? Então, por favor, Tatiane, se você puder voltar no nosso pós-fala do Adriano, aonde nós temos a parte do QR do Padlet, né? Para os professores poderem estar acessando esse outro aplicativo, que é o Padlet, né? Na perspectiva de fazer uma colagem de ideias, né? Dentro de uma mesma base, uma colagem coletiva, né? Entre os diversos participantes aí de um evento, né? Então, está aqui o Padlet. Pessoal, nós havíamos deixado 20 minutos para esse, mas nós vamos ter que ser mais sucintos, possivelmente de 5 a 10, para a gente sobrar um tempinho no final, para a gente trocar um pouquinho de ideias, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu telefone para fazer com você aqui, né? Então, eu vou ali conhecer esse site, esse aplicativo, o Padlet, né? Então, ele tem uma característica bastante amistosa, né? Que você aperta aquele maisinho que tem ali de rosinha, né? E a partir dele, você pode colocar uma informação neste quadro como se fosse um post-it, né? Então, eu vou colocar aqui o meu projeto ali, o nosso projeto, enfim, foi a questão de falta da água, né? De falta d'água, né? E aí eu posso colocar aqui, né? O nome dele, né? Então eu podia chamar de título, falta d'água. Depois eu posso colocar o problema, o problema como constantes falta de abastecimento de água. Né? Eu posso colocar a justificativa, os impactos que ele... Eu estou colocando num só, porque todos nós vamos fazer a contribuição, né? E eles vão cair todos na mesma tela, né? Então, eu estou colocando num só, mas não necessariamente. Então, eu coloquei aqui, ó, constante falta de abastecimento, as justificativas são os impactos na saúde perante a pandemia, né? E perante a higiene na pandemia, e nós podemos colocar aqui como objetivos, assim, aqueles objetivos mais simples, que seria o quê? Seria tentar fazer o levantamento de quais são os pontos, levantamento dos pontos críticos e procurar sensibilizar o poder público para esses, né?
Tá aqui, então, um exemplo que a gente pode... Ai, que legal, tem bastante gente que já colou ali, né? Assim, os senhores sabem que para que um estudante perca o telefone, ele tem que perder a mão junto, porque eles são diretamente, já faz parte quase do corpo. Então, são ferramentas aí que podemos estar utilizando aí nos nossos cotidianos, né? Eu havia... Enquanto os colegas estavam aqui fazendo as suas falas, né, tem algumas relações muito interessantes, né, porque lembra que o STEAM traz a arte, mas ele começou sem a arte. Então, a perspectiva de criatividade, né, a perspectiva de estar pensando de uma forma diferente dos demais, ela é o que faz o diferencial no processo formativo, na abordagem de problemas. E, assim, existem diversas publicações que relacionam arte e desenvolvimento científico. Muitas vezes, o olhar da arte é o que faz com que se desenvolva tecnologias, né? Então, muito se deve, para tecnologias de ponta, né, à ficção científica. Então, alguém um dia pensou uma coisa que em outro tempo poderia ser mágica, mas nesse momento, então, né, ou a partir das informações e pesquisas de base, né, foi possível chegar a equipamentos que seriam mágica há 100, 200 anos atrás, né, talvez até impensáveis. Eu tenho alguns textos também que poderia contribuir com os senhores. Tem um texto de uma colega do Rio de Janeiro. Ela faz uma análise de 5 ou 6 filmes sobre o Frankenstein, né? O monstro de Frankenstein, né? Cada filme é de uma década diferente. Então, tem alguns que começam lá na virada do século XIX para o XX, né? Depois, ao longo do século XX, e um aqui no século XXI já. E é legal, porque ela consegue fazer uma leitura do olhar do diretor sobre cada momento histórico. Então, cada Frankenstein era diferente para cada momento, né? Ele era muito mais... naquela perspectiva de juntar peças mesmo, né, cartesiana, né, juntar partes e formar o todo, né, e ao longo do século XX, com as armas nucleares, o advento das químicas, né, então, você tem diferentes formas de reviver aquele Frankenstein, assim como a história de Mary Shelley, né, e até que você chega aqui na atualidade, esse Frankenstein já está acoplado a um computador, é injetado um composto nele, então já modifica totalmente, e isso relaciona, né? Então, essa arte, ela caracteriza bem o momento histórico em que está se vivendo, né? Então, o pensar fora da casinha, eu acho que é algo que faz a diferença nos projetos, né, no desenvolvimento dos projetos. Bom, tendo aqui o Padlet, eu acho que a gente podia dar continuidade, pessoal, né, aqui com as nossas conversas. Eu não sei se alguns dos nossos colegas poderiam dar uma olhada no chat, como é que estão as perguntas, né? Porque a ideia é justamente essa. Acho que pode passar um slide ou dois, eu acho que eu coloquei uma figura ali. Já apresentamos essa, e esse é o nosso dedo de prosa, né, que é justamente, eu acho que um dos momentos mais ricos ali, né? E assim, eu gostaria que os colegas se sentissem muito à vontade, né, para estar fazendo as suas questões, as suas indagações, para que a gente possa discutir um pouco. Eu sei que aqui são pessoas que estão envolvidas, que estão desenvolvendo projetos nessa perspectiva. Por favor, fiquem à vontade. Se algum também dos nossos alunos aqui quiser colocar alguma coisa que ficou faltando.
Professor, acho que pode abrir para, se tiver alguma colocação, para alguns de nós quatro, né? Enquanto os professores finalizam no Padlet, se alguém quiser fazer uma indagação ou, né, falar também como está sendo esse trabalho, se está trabalhando com o STEAM. Então, esse é o momento que a gente chama aos professores também para estar participando junto com a gente. Pode abrir o microfone, né, e falar, ou colocar no chat também, pode colocar a pergunta no chat, né? Que nós Fique à vontade. Assim, teria uma diversidade de trabalhos aqui, né, que a gente dividir assim, de ações que já foram feitas e que têm um resultado positivo, mas eu gostaria que os senhores também comentassem um pouquinho, e assim, também abro a possibilidade para deixar o e-mail da gente, o contato, né, para que a gente possa, num momento tão restrito como é esse, de 1 hora, 2 horas, o que a gente pode fazer, né, é conversar um pouco, trocar alguma informação, mas a gente pode continuar nesses contatos, vamos continuar mantendo contato com a professora Valesca também, dos professores que estão aqui conosco, né, participando, né, os meus alunos da pós, o mais rico é o Adriano, né? O Adriano está com uma série de equipamentos de Lego para usar o ano que vem, né? E ele não conseguimos usar esse ano, né, Adriano, por causa da Covid. Possivelmente para o ano que vem, aí com o retorno a alguma normalidade, vai dar continuidade, né? Mas também não é só a utilização desse Lego, né? A perspectiva é que ele tenha toda uma sensibilidade para dar continuidade em outras ações. É realmente uma introdução, né? São diversos os programas free que podem ser acessados na internet para dar uma base inicial de programação para os estudantes, para aqueles professores que gostam um pouquinho, né? Você pode passar o slide para mim, Tatiane? E a gente deixa aqui também, pessoal, um formulário de avaliação da oficina, né, que é um link criado aqui para um Google Forms, né? Esses QR, alguns são pagos, mas assim, colocar lá gerador de QR Code gerador de QR Code no Google, ele te indica muitos, aí você pode encontrar algum que a maioria pede para fazer cadastro, alguns não, alguns são limitados, né? Aqueles anteriores foram todos gerados pelo próprio programa, só esse do Google Docs aqui que não, né? Então ele faz aqui um comentário sobre a avaliação dessa oficina. Nós convidamos aí os professores que, se puder destinar 1 minuto ou 2 para as respostas, né? A gente fica bastante agradecido aí, que também ajuda em algum tipo de feedback, né? Como é que nós fazemos para enxergar todo mundo que está nesse aplicativo aqui do Teams? Mesma coisa, é só pedir para abrir a câmera. Mas para eles aparecerem todos aqui, eles ficam todos quadradinhos? Depois que a gente ficam terminar... embaixo. É tudo embaixo, mas também se compartilhar a tela, né, ele aparece. Aí aparece todo mundo. Tem que tirar o compartilhamento de tela, professor. Eu coloquei o link da avaliação, se ficar mais fácil para alguns, tá no chat. Professor, algumas pessoas já responderam lá no Padlet, acho que seria interessante mostrar um pouquinho.
Você está com por favor, acesso aí, né? retorna, então. Você Retorna está para com o link aí, professor? Quer que eu mostre ou você mostra? Eu posso mandar. Então, por gentileza. Colocar no chat. Então, as respostas do Padlet, eu acho que a Aline pode compartilhar. Estão todos vendo as respostas? Olha que legal, gente. Vocês têm acesso também, né? Então, isso aqui foram algumas das respostas, né, da proposta da oficina. É claro que a ideia aqui dada pelo professor Jason, né, é que a gente faça uma dinâmica rápida. É claro que não deu tempo para fazer uma análise profunda e nem muito reflexiva, mas a ideia é esse bate-pronto mesmo, né, para a gente entender como é que seria um processo de um projeto STEAM dentro de uma sala de aula, né? Bem bacana. Eu acho que é isso. Nós abrimos aí, então, para um bate-papo. Fiquem à vontade, pessoal, para a gente trocar aí umas palavras finais, né? Ao longo desse ano, muitas atividades e projetos ficaram congelados, né? E esses 3 jovens que prepararam essa ação hoje aqui, junto com os senhores, eles estão com os cabelos em pé, porque tinham projetos ambiciosos para 2020 e eles também ficaram aí no processo de geladeira. Imagino que também faz parte de toda a vivência de cada um de nós, professores. Desejo muito que a gente tenha um 2020 já tendendo a algum tipo de vacina, o controle aí dessas doenças, né? Eu acho que... Professor, eu queria também agradecer, rapidamente, né? Quero agradecer o convite da Valesca, a pessoa dela também, ela é sempre muito disponível, né? Muito solícita, e também gostaria de parabenizar o trabalho que ela tem executado tão bem, né? Essa oficina é um exemplo. Quero também agradecer aos professores que se dispuseram a participar, né? Agradecer pelo tempo que eles estão aqui com a gente. Agradecer ao professor Jason, que é o nosso orientador, que sempre está aqui para nos incentivar e aceitar, né, os desafios, né? Muito da proposta do Estilo à disposição e agradeço mais uma vez a Valesca. Também quero agradecer a presença de todos vocês que se inscreveram na nossa oficina. A gente, no início, estava bem receosos, né? Será que alguém vai se inscrever na nossa oficina? Então, assim, depois de participar, a gente sabe que hoje o grande desafio nosso é o trabalho síncrono, né? Com tantas atividades, com tantas aulas, fazer essas 2 horas, ficar assistindo, não é fácil, a gente sabe disso. Mas, desde já, muito obrigada. Obrigada, Valesca. Obrigada, professor Geis. Obrigado vocês que estiveram aqui com a gente durante essas 2 horas. Caiu minha conexão agora há pouco, consegui voltar pelo celular, ficamos sem internet aqui nas outras redes, só o 4G, deu tempo, né, com 2 minutos. Só mesmo para agradecer aí ao professor Jason, a Valesca, pelo convite e pela oportunidade de poder participar. Obrigado a todos e espero que que a gente conseguiu compartilhar, né? Espero que a gente tenha conseguido compartilhar um pouquinho do que a gente está estudando do STEAM. Que bom, Adriano, obrigada. Tatiana, professor Jason, Aline, obrigada a todos os colegas, tá, que estão aqui presentes conosco. No início desta reunião, eu estava conversando com a Tatiana, ela estava falando um pouquinho desses processos formativos, né?
E aí estamos aqui à disposição para a gente continuar alguns projetos no ano que vem. Como o professor Jason disse, esperamos que a gente tenha uma tranquilidade maior o ano que vem para organizar os projetos, né? Eu acho que a oficina cumpriu o objetivo de estar divulgando um pouco mais. Desde o dia 1º, a gente começa com a professora Josefina, né? Trazendo para o grupo uma discussão teórica, e a gente avança um pouquinho nessa discussão de como, né, realmente colocar para funcionar um projeto com características, né, do STEAM. Então, a discussão foi muito interessante. Obrigada por tentar trazer para a oficina o dinamismo do uso de algumas ferramentas. Isso é bastante importante. E o que muitas vezes ajuda também os professores, né, para pensar e se inspirar, né, em outras possibilidades para as suas aulas, para os seus trabalhos, para os seus projetos. Então, no geral, a gente gostaria de agradecer mesmo a todos vocês. Obrigada por nos atender, pela disponibilidade, né, que vocês manteve conosco nesse período de planejamento. A gente sabe que são 2 horas, mas para essas 2 horas acontecerem, né, tivemos um bom tempo aí de discussão, de trabalho, né? Então, muito obrigada mesmo. Acho que a gente está no nosso horário. Eu passo a palavra para o professor Jason, se ele quiser encerrar. Quero, Valesca, obrigado. Realmente, a Valesca na organização sabe o quanto que é oneroso para a gente montar alguns momentos online assim, então o tempo para 2 horas online é bem maior, né, meninas? De toda forma, eu gostaria de fazer um convite para o grupo de professores que está aqui, aqueles que se interessarem na divulgação, né? O mestrado em ensino aqui do Instituto Federal do Campus Cuiabá, ele vai abrir edital em dezembro, né? A gente está, assim, se esforçando muito, porque não vai poder fazer prova pessoalmente. Então, estamos estudando como que vai ser o processo seletivo, mas, a priori, será também por análise de currículo e por uma entrevista oral, né? Então, nós deixamos aqui para aqueles que são interessados, que são entusiastas nesta proposta STEAM, que fiquem atentos no mês de dezembro com o lançamento do edital, né? Leiam bem. Dezembro não é mês de ler muita coisa, né? Tem que fechar o ano letivo, né? Mas que daí vocês venham compor conosco, né? Para a gente compartilhar mais e estudar STEAM aí também na pós-graduação. Sejam muito bem-vindos, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Parabéns aí aos nossos estudantes. Ok, então a gente encerra. Vou encerrar a gravação também. Já peço a autorização de todos para poder divulgar. Vamos colocar os vídeos públicos no canal, para poder também compartilhar um pouco da discussão aqui com mais pessoas.